Olá, vocês, tudo bem? Como vão? Uma satisfação estar aqui de novo com vocês. E hoje eu parei tudo, o nosso cronograma, porque eu preciso conversar com vocês sobre alguma coisa que começou a lotar, tanto os consultórios de psicologia como os de fisioterapia. E é importante a gente entender que o meu objetivo principal é a gente tentar entender a causa dos problemas. O fisioterapeuta precisa parar de simplesmente alongar, manipular, mexer, como vocês quiserem chamar a musculatura, mas perceber o motivo disto que levou essa disfunção mecânica. A minha proposta é sempre que a gente faça uma reabilitação autoconsciente, em que o paciente compreenda exatamente o motivo de ter chegado àquele ponto. Porque o cérebro, ele é uma caixinha de emoções, de movimentos e de uma sopa de hormônios que faz com que, às vezes, um aumento das tensões gerem no outro, ou seja, no resto do seu corpo, no corpo físico, algumas intercorrências que, às vezes, nós, como fisioterapeutas, ficamos trabalhando. É importante a gente entender que sinais, eles são possíveis de trabalhar. Mas se você não entender a própria causa desta situação, se você não buscar dentro do corpo daquele paciente o motivo, vai ser um eterno enxugar gelo. As últimas pesquisas, inclusive, nos mostram que se não trabalhar o sistema nervoso central do paciente, é em vão o atendimento na coluna lombar. As outras estatísticas nos demonstram a quantidade de reincidência de pacientes que hérnia de disco, que já se provou que pode ficar assintomática, mas que às vezes o paciente prefere inclusive operar porque fica melhor quando a gente tem um problema e uma dor. É importante também salientar que alguns pacientes, inclusive de pós-operatório de cirurgia plásticas ou de outras coisas em que se rompe a fáscia, que é considerado uma capa importante e que tem nela uma carga emocional muito grande, apresentam às vezes dores em outras regiões, por exemplo, ombro, pescoço, e às vezes alguns deles apresentam tonturas, diminuições de audição e outras coisas mais que é imprescindível para uma vida mais saudável. Então compreenda, nem sempre o que o paciente te vai contar, nem sempre o que você, paciente, vai falar é a verdadeira causa ou razão das suas dores. E essa é a minha proposta, porque quando você compreende isto, quando você se torna suficientemente adulto e emocionalmente maduro, você consegue lutar com as sequelas, mas sem ficar tapando buracos o tempo todo e a topeirinha abrindo eles em outros lugares. A fisioterapia, ela vem com uma proposta muito importante, que seria o de fisioterapia, ou seja, a terapia no físico. Mas o que é realmente físico? Físico é a integralidade de um ser. A fisioterapia, ela precisa mexer, entender o seu paciente, não só de forma intuitiva. Quem tem muitos anos de fisioterapia sabe, esse paciente está estranho, está ansioso, está isso, está aquilo, mas compreender por quê, motivos. É uma proposta que eu faço e é por isso que a gente já lançou no mercado um curso e brevemente vamos trabalhar no segundo módulo, em que você consiga compreender seu paciente, a dor do paciente, a sua própria dor, porque não adianta, se você como terapeuta tem seus próprios problemas emocionais, você acaba transferindo para aquele paciente. E o próprio medo que você tem de perder esse paciente por alguma forma, justamente porque você também não está emocionalmente saudável. Nós temos que trabalhar as nossas crenças e a crença do outro. E é esta a proposta de um curso que vamos fazer por algum tempo, em que a gente vai costurando o sistema nervoso central dentro do resto do corpo. Não dicotomizando mais a só fáscia, a só articulação, ou só músculos, ou só ossos, mas integrando a pessoa como ele é, um ser único. Diante deste trabalho, é importante a gente
começar a conversar sobre uma patologia que está acontecendo este ano. É recente. Ela se chama languish. É um definhar em português. É a sensação de que você tem músculos, você tem ossos, você não está cansado, mas você está apático. E esta apatia tem trazido uma degeneração, por atrofia por desuso mesmo em alguns pacientes. Por quê? Porque você tem convivido com questões emocionais nesta pandemia e que chega um momento, um ponto, culmina na sua própria necessidade de extravasar, mas não tem aonde. E aí você começa a ter alguns sintomas. E um dos sintomas mais recorrentes que está acontecendo é exatamente isto: uma tonteira, uma sensação de desmaio, uma dificuldade de se manter focado em qualquer atividade que demande uma situação física. Algumas pessoas têm notado e dito às vezes para mim no consultório que é como se ela tivesse um labirintite. Mas é um quê de começar a confundir um pouquinho com os sintomas de ansiedade e depressão. A sensação do paciente é falta de força, apatia. Em alguns estudos, os cientistas chamam de síndrome do blá. Sabe, como é que você está? E aí, vamos sair? Você está vendo isso muito em adolescentes. E aí esses adolescentes, o fisioterapeuta fica dizendo que é porque fica muito tempo no sofá, porque fica muito tempo no computador e que os pais precisam tirá-los desses lugares comuns. Mas eu te pergunto, qual é a motivação desse adolescente sair se há uma lesão, há uma cicatriz no sistema nervoso central em que diz a ele que não há motivo para fazer isso? Entenda, fisioterapeuta, que a gente pode até depois discorrer e conversar sobre isso com muita tranquilidade, mas compreenda que você não pode pedir para alguém para que ele faça alguma coisa se ele não ver motivo. O tratamento do languish, normalmente nós vamos ter que dar ao paciente, em primeiro lugar, motivo para ele vir, motivo para ele continuar e respostas que dê estimulação neuronal de hormônio que faça com que ele tenha vontade de continuar o atendimento, vontade de fortalecer essa musculatura, vontade de estar ali. Então não adianta você ser o grilo falante dele, dizendo para ele, olha, você tem que fazer, porque, olha, você pode ter a longo prazo, não interessa, tem uma apatia, tem uma falta de ânimo. O que é o amanhã? O amanhã não existe. Hoje eu estou em pé, amanhã teve uma pandemia, eu não consegui sair. Entende? Este é um dos sintomas que nós agora, como fisioterapeutas, vamos ter que discutir bastante, que é gerar no paciente vontade de melhora, gerar no paciente necessidade de construir uma nova movimento. Juntando a isto, você tem as próprias crises emocionais, as inseguranças da própria família, que pela primeira vez está convivendo às vezes 24 horas, 12 horas juntos. Isso dá um quê de desgosto. E quando você tem dentro de casa pessoas em que cada um acha que o outro tem que cuidar dela, ou seja, eu acho que meu marido tem que cuidar de mim e meu marido acha que eu tenho que cuidar dele, no sentido completo da coisa, não amparar, ser amigo, estar junto, companheiro, mas cuidar mesmo, carregar no colo, aí que a apatia se instala, porque há dor aqui e dor ali. É fácil, então, a gente começar a ter sintomas em que o corpo começa a pedir ajuda. Então, a atrofia, a dor na coluna lombar, a sensação de tonteira, diarreias, vômitos, fraquezas nas pernas, como se fosse uma polioneurite. E são situações em que, normalmente, quando se vai a algum serviço de saúde, se o médico não estiver muito integrado com as novidades do mercado, ele provavelmente vai dar nomes dicotomizados. Exatamente isso, olha, você está ansioso, você está deprimido, você tem burnout, você tem polioneurite, você está comendo errado, você precisa andar, você precisa fazer exercício.
É uma reflexão para vocês sobre isso. Procurem, pesquisem, porque há tratamento para language, assim como qualquer outra patologia a gente tem. Mas quando a gente descobre o motivo da pessoa estar assim, a gente não só trata o sintoma, mas a gente estimula esse paciente a ter uma nova visão do seu próprio corpo. Tá bom? Fico por aqui, gente. Um beijo!